Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Câmara, aqui no plenário. Na verdade, eu até nem pretendia subir à tribuna hoje, porque estou com alguma dificuldade em função de gripe, e então apenas vim, claro, obviamente, cumprir o meu dever aqui na sessão ordinária, e ouvir os colegas, mas diante de algumas manifestações aqui, eu não posso deixar de fazer o contraponto e lembrar as pessoas do outro lado. Né? Foi dito aqui, mencionado pela vereadora Fernanda, a questão dos ambulantes, a questão da fiscalização no centro, no calçadão, e depois também a questão da fiscalização em geral da prefeitura. Realmente, nós temos que melhorar bastante, temos que aprimorar a fiscalização da prefeitura em geral, são vários segmentos, são várias secretarias, várias atividades que possuem a sua fiscalização específica. Né? Nós temos, por exemplo, a fiscalização ambiental, nós temos a fiscalização da vigilância sanitária, nós temos a fiscalização do transporte coletivo, nós temos a fiscalização das atividades econômicas, dos alvarás, dos ambulantes, enfim, são várias atividades que devem ser fiscalizadas. E nós temos, sim, dificuldades em alguns segmentos, seja ela dificuldade material, por exemplo, digo pela SQA, que precisa de mais veículos para fazer uma melhor fiscalização. Nós temos dificuldades de capacitação, nós precisamos fazer capacitação de fiscais em alguns setores, né? Mas, neste caso dos ambulantes, que é um problema que vem aumentando e que sazonalmente aumenta, quanto maior o índice de desemprego, e vem aumentando no país inteiro, maior é o número de ambulantes se instalando no centro, principalmente no calçadão, sem licença, em muitos casos, sem autorização. Né? Então, realmente é um problema social, tem que ser tratado com cuidado, com uma atenção especial pelo poder público, mas nós não podemos nos esquecer dos empresários, comerciantes, que geram milhares de empregos na nossa cidade, que pagam aluguel, que pagam imposto, e que muitas vezes que pagam todos os encargos que a lei prevê, os encargos sociais, trabalhistas, muitas vezes nem lucro tem, que alguns gostam de falar mal do lucro, que eu não sou contra o lucro não é nenhuma vergonha, pelo contrário, é próprio da atividade econômica, da atividade empresarial, né? Então, muitas vezes nem isso o empresário consegue, acaba ou empatando ou até mesmo pagando para trabalhar, porque tem que pagar o aluguel, porque tem que pagar os encargos, porque tem que pagar os impostos. Então essa concorrência, embora pareça ser do grande quanto pequeno, mas ela acaba sendo desleal, porque muitas vezes essa pessoa que está ali trabalhando sem pagar qualquer imposto, sem ter ao menos a licença, a permissão do poder público para exercer a atividade, está prejudicando aquele que trabalha de acordo com a lei, aquele que gera milhares de empregos há anos, aquele que paga os seus impostos. Então, eu preciso fazer essa defesa aqui dos nossos comerciantes, que são muitos, porque são pessoas que também estão com dificuldade em função da crise econômica, em função da crise política, em função da crise social. E não é por isso que nós temos que deixar de fiscalizar. Claro, se a fiscalização tem que ser uma fiscalização feita dentro da lei, dentro da legalidade, isso é óbvio. Mas o governo, o município, o poder executivo não pode deixar de fiscalizar o comércio ilegal. Como forma, inclusive, de garantir a legalidade da atividade do comércio, a geração de mais empregos. Como forma de garantir
o Estado de Direito, porque senão vai virar anarquia. Se o governo liberar, não fiscalizar, permitir, não tiver qualquer gerência sobre as atividades de comércio, principalmente no centro da cidade, onde nós vamos parar? Vamos perder a ordem, porque aquele comerciante que está legal, que busca legalidade, por mais difícil que ela seja, mais burocrática que ela seja, se ele perceber que é mais negócio, que não precisa se legalizar, não precisa pagar imposto, porque não tem fiscalização, porque o governo municipal não está nem aí, bom, esse comerciante também daqui a pouco vai sair da legalidade e vai para a ilegalidade. E quem perde é o município, é a comunidade, porque esta fonte de receita, ela é importante para os cofres públicos, para manter a máquina pública funcionando e atendendo a população. Então, eu queria fazer esse contraponto e queria também aproveitar a oportunidade, presidente, para concluir, a convidar a todos os colegas, especialmente aqueles que integram a Comissão do Meio Ambiente, para a reunião que nós faremos após aqui a sessão ordinária, aqui na sala de reuniões, que será rápida, porque temos uma pauta específica, que é deliberar sobre o encaminhamento dado daquele projeto da vereadora Zilda, que propõe a proibição do recebimento de lixo em Pelotas, oriundos de outras cidades. Muito obrigado, um bom dia a todos.